aí, gatos e gatas, eu não falei que eu voltava? Pois eu volto sempre. Com isso vocês podem contar, tá? Eu sou a Claudinha, prof de português de vocês, e a aula D hoje está aqui bonitinha apresentando a nossa aulinha de pronomes. Sim, continuamos falando sobre isso e a gente vai continuar mais um tempo, tá, gente? Então, olha só, a gente está falando do emprego dos pronomes, a gente já viu alguns casos e agora a gente vai ver o quê? A utilização do pronome reto versus o pronome oblíquo, tá? Lembrando que o reto refere-se a sujeito, oblíquo, complemento, que é o nosso objeto, certo? Então, com base nessa diferença, a gente tem que ter cuidado. Lembra que tem aquelas questões, aqueles exercícios para a gente falar do eu, do mim, do tu, do ti? É isso que a gente vê agora. Então, olha só, quando a gente usa esses pronomes aos pares, quando a gente precisa usar os dois juntos. Então, o que tem que levar em consideração aqui? Primeira coisa, os pronomes retos, eu e tu, são sempre pronomes retos, sempre. Então, não tem problema, tá? Então, se eles sempre vão funcionar como sujeito, tá? Eu sempre acho perigoso quando aparece um sempre, mas nesse caso não tem o que fazer, é sempre mesmo, tá? Então, se ele é sempre, acredita, é isso mesmo. Então, pediram para eu escrever um poema, olha só, eu, meu sujeito, escrever um poema, predicado, beleza? Beleza, ó. Para tu leres, é necessário ter o poema. Então, olha só. Tu leres é o meu sujeito e aqui o meu predicado. Fechou? Fechou, né? Tranquilão. Muito bem. Então, aqui, os pronomes eu e tu são sujeitos das formas verbais escrever e ler, respectivamente. Então, ó, eu tenho aqui escrever e eu tenho aqui o ler. O leres. Tá? Então, aqui... Deixa eu apagar para eu poder passar o slide para vocês e a gente continuar aprofundando o assunto. Bem, e aí? Aí a gente tem aqui, deixa eu ver, isso aqui. Outra situação. Os pronomes oblíquos mim e ti funcionam sempre como complementos, sempre. E aí a gente já tá sabendo disso porque a gente tem a nossa tabela, né? Lembra da nossa tabelinha? Lá já tá definido isso. Então, ó, mim e ti, complemento, sempre. Então, eles devem sempre aparecer antecedidos de preposição e nunca funcionam como sujeito de verbo. Então, primeira regra, mim e ti, objeto, é complemento, certo? E eles têm sempre que vir com preposição. Então, na verdade, eu estava aqui tentando fazer uma representação para vocês, mas eu vou fazer uma coisa diferente, ó. Então, tem que ser preposição antes desse objeto. E aí a gente dá uma olhada ali, ó. Há uma grande amizade entre mim e ti. Eu tenho mim, né? Que é um oblíquo. Então, antes tem que ter uma preposição, que é entre. Ó, sem ti não iremos a lugar nenhum. Eu tenho o pronome oblíquo ti e eu tenho aqui a preposição sem antecedendo. Beleza? Olha só, vamos ver o outro? Você tem algo contra mim? Ó, mim, pronome oblíquo. E o contra, a preposição. Eles ficaram envergonhados ao falar perante ti e mim. Ó, aí eu tenho os dois aqui ainda para ilustrar bem. Eu tenho os meus dois pronomes oblíquos e eu tenho aqui a preposição perante. Viu, gente? Entendido essa parte? Diante de pronomes oblíquos mim e ti, a gente tem que ter sempre uma preposição que se apresente, né? Tem que estar até sempre antes. Muito bem, mas aí vocês vão dizer assim, mas Claudinha, a gente não viu preposição. Calma, a gente vai ver. Mas eu tenho certeza que vocês já sabem e que vocês já devem ter aí no material de vocês, eu tenho certeza que vocês já devem ter feito essa lista, a lista das preposições, né, em que tem os sentidos e para que a gente usa elas.
Não? Ai, ai, ai. Muito bem, gente. Aí a gente segue. Cuidado. A gente precisa cuidar de algumas coisas. Vamos olhar aqui. Para mim, ler é mais agradável que ouvir música. Para mim, ler é mais agradável que ouvir música. Olha só. São duas orações que são escritas da mesma forma, mas a gente tem o que ali? Uma vírgula. Se a gente tem uma vírgula, a gente observa. Olha só. Nesses períodos, a presença da vírgula é opcional, mas isso não muda o fato de que mim não é sujeito da forma verbal ler. Ele apenas acompanha a preposição para. Olha isso, gente. Para mim, ler é mais agradável que ouvir. Se essa oração tivesse no modo direto, eu colocaria, ficaria assim, ó. Ler é mais agradável que ouvir música para mim. Fica meio esquisito, mas seria a ordem que viria isso aqui. Então, olha só, isso é só para mostrar para vocês que esse mim, ele fica lá, tá? Porque a vírgula marca o deslocamento, ele tá deslocado. Mas, deslocado. Tem uma coisa em língua portuguesa, um consenso, que quando a gente tem esses termos deslocados, quando eles são curtinhos, ele não tem obrigatoriedade de vir pontuado. Então, mesmo que aqui ele tenha cara de sujeito, ele continua sendo um termo deslocado, gente. Ele continua complementando esse tipo de estrutura frasal. E ele continua sendo um pronome oblíquo, tá? Praticamente desenhei para ver se vocês entendiam. Foi? Espero que tenha ido. Acho que foi, né, gente? Tá fácil isso. Bem fácil. É só para vocês atentarem para isso. Como é um termo deslocado curtinho, nem sempre vai vir pontuado. A gente encontra com bastante frequência esses termos sem pontuação, tá? Então, olha só. Seria possível ainda remover a sequência para mim para o final do período, que funciona como um bom expediente para você ter certeza do emprego da forma oblíqua. Então, olha só, gente. Quando acontecer esse tipo de situação e vocês ficarem em dúvida, tentem colocar a frase em ordem direta, a oração de vocês em forma direta. E aí vocês vão conseguir visualizar que aquele mim não inicia. Não vai ser nunca... Quer dizer, ele até pode iniciar, né, gente? Mas ele nunca vai ser o sujeito. Nunca. Quando ele estiver no início, ele está deslocado. Essa é a regra. Então, olha só... Aqui, ó, ler é mais agradável que ouvir música para mim. Entendido? Essa é a forma direta. E aí a gente tem uma forma também bastante simples de a gente conseguir resolver a dúvida, tá? De novo, vocês vão estar produzindo o texto de vocês, a redação de vocês. E aí, lógico, né, na hora do rascunho se escreve rápido, quase ali, né? Quase psicografia. Mas vocês têm que reler. E quando vocês releem, vocês organizam essas coisas e fazem esses ajustes. Beleza, gente? Então a gente viu aqui na nossa aula de que maneira a gente usa adequadamente esses pronomes. E aí vocês estão vendo que cada vez vai esclarecendo mais, vai alumbrando mais, né? As coisas vão ficando bem mais simples, tá? Eu espero que essa aulinha tenha ajudado bastante, que saiam bons textos aí. E a gente se vê na próxima aulinha. Beleza? Bom estudo, beijo pra vocês, galera. Tchau, tchau!